Bom, então, a gente estava discutindo na aula passada, né, alguns exemplos do que a gente chama de grupos de Lie. Que são variedades sem infinito, né? Sem infinito, munida de operações de grupo, né? Multiplicação, que nós vamos denotar da maneira usual, x vezes y. Com a inversão, né? X menos 1, e o elemento neutro é satisfazendo as operações usuais de um grupo associativo, não necessariamente comutativo, né? E a gente começou a ver alguns exemplos de grupo, em particular os grupos, o que a gente chamou de grupo linear do Rn, NR. Isso está contido nos espaço das transformações lineares do Rn no Rn, né? São as transformações inversíveis, e em um outro caso particular é o Sn de Rn, que é um subgrupo daqui, constituído das transformações inversíveis com determinante 1. Isso é um subgrupo. E é um grupo, é um grupo de Lie porque é uma variedade, porque isso aí é a imagem inversa de 1 pela função determinante, que é sem infinito, né? De fato, analítica real. Bom, então esses são os exemplos que a gente viu. Agora nós vamos ver outra classe de exemplos de subgrupos aí do grupo linear do Rn, que alguns subgrupos importantes aí. Então, para isso, nós vamos começar com a transformação bilinear de Rn, que é bilinear. Um exemplo é um produto interno, mas nós vamos ter mais geral, eu considerar uma aplicação qualquer, e essa aplicação vai ser não degenerada. Isso aí significa o seguinte, que se P de x, y pegou a zero para todo y, né? Isso implica que x igual a zero. Bom, se a gente tem uma aplicação com essa propriedade de ser não degenerada, né, isso implica, né, por seguinte fato, que dado a aplicação linear, de Rn em Rn, então existe uma única aplicação linear T estrela de Rn em Rn, né, que goza da seguinte propriedade, tal que se você pega o B e calcula em T de xy, para todo xy, isso é a mesma coisa que B de x
T estrela Y. Quer dizer, isso é uma consequência imediata do fato de ser não degenerada, né? Ok? Em particular, né, isso estabelece uma correspondência, né, do espaço das transformações lineares do Rn no Rn, do espaço das transformações lineares do Rn no Rn, né, que a cada transformação T associa a correspondente transformação T estrela. Aqui vem da existência e unicidade, né? Porque é fácil verificar imediatamente da definição aqui, né? É que é fácil mostrar a existência, né? Dado esse T de x, existe dado y, né? Existe um único T estrela Y, tal que essa igualdade se verifica para todo x, né? Isso vem do fato da transformação ser não degenerada e também segue imediatamente dessa identidade que esse T estrela tem que ser linear, né? Okay? Porque a transformação é bilinear, então isso aí implica que é linear. E mais ainda, né, segue diretamente da definição, né, que essa aplicação aqui também é linear. A aplicação que a cada T associa o T estrela é linear e também que vale as seguintes propriedades. Se você multiplica o lambda por T, tomo estrela, o lambda é um número real, isso é a mesma coisa que lambda T estrela. Isso vem da não linear, do fato de B ser linear. E se a gente pega a composta de duas aplicações, tomo estrela disso, isso é essa estrela composto com T estrela. Então, isso são propriedades usuais dessa correspondência aqui. Então, isso é um exercício elementar aí de álgebra linear, né? Então, agora a gente pode considerar, né? Então a gente tem o seguinte: observe que dado uma transformação linear T qualquer, a gente pode escrever essa aplicação como a soma de duas outras aplicações. T mais T estrela, né, mais um meio de T menos T estrela. Outra propriedade aqui que eu esqueci que você pega o T estrela, né, e toma o estrela do T estrela, esse é T. Okay? Bom, então aqui que a gente escreve o T como essa identidade aqui, né? A gente observa que essa transformação aqui, o estrela disso aqui é a própria transformação, né? E o estrela dessa aqui é menos ela, né? Ok? Então a gente pode escrever o espaço das transformações lineares de Rn e Rn como a soma direta de dois subespaços, tá? Mais AS, onde isso aqui T pertence a esse espaço se somente se T igual a T estrela,
são simétricas, e T pertence a esse antissimétrico, subespaço, se somente se T igual a menos T estrela. Ok? Então isso aí é álgebra linear elementar. Aí, tá? Bom, então agora a gente pode considerar um subgrupo do grupo das transformações inversíveis de Rn, que eu vou chamar de ON. Isso vai depender de B, né? Que é o conjunto das transformações T inversíveis, né? Tais que elas preservam, né, essa forma bilinear. Isso aqui é igual a B de x, y para todo x e y. São as transformações que preservam essa. Né? Ok? Bom, então, a primeira observação, que você pega uma transformação que preserva, compõe com outra que preserva, composta preserva, portanto, isso ONB é subgrupo de GNR. Okay? Observe que essa equação aqui, né, P de Tx Ty igual a B de x, y, né? Isso é equivalente a dizer que B de x T estrela T de y igual a zero, o que é a mesma coisa que dizer que T estrela T igual a identidade. Então esse subgrupo, né, é exatamente o conjunto das T's pertencente a GL de NR, a outra maneira de dizer a mesma coisa, tal que T estrela igual a T. T estrela igual a T menos 1. Quer dizer, a inversa de T. Então esse é o grupo ortogonal, né, o subgrupo ortogonal. Né? O que a gente quer provar é que isso aí é uma variedade e, portanto, a gente tem uma estrutura de grupo de Lie. Né? Okay? Como é que a gente prova que isso é uma variedade? Nós temos que provar que isso é a imagem inversa de um valor regular. Quer dizer, isso sempre a gente tem que provar isso, mesmo que localmente. Né? Mas aí a gente vai construir. Se observa que qualquer que seja o T, essa transformação aqui é necessariamente simétrica. Né? Okay? A estrela disso é a própria transformação. Então, de fato, a aplicação estrela, né, define uma aplicação do espaço das aplicações de Rn e Rn, no espaço vetorial das transformações simétricas de Rn e Rn, né? Okay? Que é a aplicação que a cada T associa T estrela T. Okay? E o que a gente quer olhar é a imagem inversa da identidade. Então, o que a gente tem que mostrar é que a identidade é valor regular. Okay? Então, basta mostrar
que a identidade é valor regular. Vou dar um nome para essa aplicação aqui, vou chamar essa aplicação de F. Tá? Bom, essa aplicação é muito simples, né? A derivada dela é evidente, né? A derivada de F, calculada numa transformação T, aplicada a uma transformação X, uma transformação linear de Rn. Né? Isso aqui como você tem um produto, você tem a bilinearidade e a aplicação T vai em estrela é linear. Então é evidente que essa aplicação é simplesmente a aplicação x estrela T mais T estrela X. É evidente que essa derivada é desse. Okay? Tá certo? Então a gente quer provar que se o T, né, se o T é tal que T estrela T estrela T igual a I, né? Então isso implica que dado V, dado a matriz simétrica V, pertencente a transformação simétrica, né? Existe uma transformação linear de Rn, tal que x estrela T mais T estrela X igual a V. A gente quer mostrar que a derivada é sobrejetiva. Ok? Ora, se a gente quer mostrar que a derivada é sobrejetiva, a gente vai ter que calcular esse x aqui, né? A ideia seria, vamos procurar um x tal que T estrela X seja igual, digamos, um meio de V. Fazendo esse igual a um meio de V, e aí a gente vai ver que isso aqui também vai ser um meio de V, e aí a gente está feito. Né? Ok? Ora, mas isso aqui, isso eu posso obter esse cara exatamente como? Multiplicando por T aqui, né? Eu tenho a identidade, T estrela T, para a inversa também é identidade, porque I estrela é igual a identidade, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, que x é igual a 1 meio de TV. Né? Okay? Se eu quero obter isso aqui, se eu tenho isso aqui, quando eu multiplico por T estrela aqui, T estrela X é 1 meio de T estrela TV, isso aqui é a identidade da V. Dá 1 meio de V. Né? E, por outro lado, como V é simétrico, né, se eu tenho isso aqui, eu tenho também que, tomando estrela disso, estrela de V é igual a V, o x estrela T também é um meio de V. E, portanto, a derivada de T aplicada a esse x que eu encontrei é igual a V. E, portanto, a derivada é sobrejetiva. E a derivada sendo sobrejetiva, isso significa que é valor regular, portanto, a pré-imagem é o conjunto das transformações simétricas. Okay? Portanto, a gente tem que isso aqui é uma subvariedade de... Bom, isso é um argumento abstrato, basta que o B seja uma transformação bilinear não degenerada. Então agora a gente pode
para aplicar isso aí para casos especiais. Né? O primeiro caso especial é quando B é um produto interno em RN. Né? Nesses casos, ONB é denotado por ONR, né? Que é o grupo ortogonal de RN. Certo? Nesse caso aqui, a gente pode representar o grupo, né, como a gente tem um produto interno, né, e se a gente tem uma matriz pertencente a uma transformação aqui, né, e se a gente tem uma base ortonormal, então a gente, nessa base, né, a gente pode representar o T por uma matriz Pn por N, né, nessa base, e nesse caso a gente observa que T estrela corresponde nessa transformação aqui a transposta é outro exercício simples, quer dizer, se a gente tem um produto interno, a transformação, a matriz associada ao T estrela é exatamente a transposta da matriz associada a T. Okay? Bom, a transformação ortogonal, né, como preserva o produto interno, né, ela leva bases ortonormais em bases ortonormais, né, e se a gente tem uma base ortonormal que duas bases ortonormais com a mesma orientação, né, existe uma transformação ortonormal que leva uma na outra, né? Então, de fato, de fato, o que a gente tem aqui é que esse T pertence ao grupo ortonormal, né? Então, como o T e T estrela tem o produto é a identidade, a gente tem que o determinante de T é igual a mais ou menos 1. E ele vai ser 1 se o T preserva a orientação e menos 1 se inverte a orientação. Então a gente tem um subgrupo aqui que a gente usa a mesma notação de antes. Tá? Isso aqui contém o SON, que é o conjunto das transformações T de ON, tais que determinante de T igual a 1. Quer dizer, esse espaço aqui tem duas componentes conexas, né? Uma é quando o determinante é 1 e outro quando o determinante é menos 1. Isso porque dado uma base ortonormal, né, você pode deformar essa base no R3 continuamente, levando ou na base
numa base dada ou então numa base onde você inverte um dos elementos da base dada. Tá? Então tem exatamente duas componentes conexas e a componente conexa que contém a identidade, né, essa aqui é um subgrupo chamado SON de R. Então, esses aqui são outro... bom, a gente pode também observar o seguinte, se a gente tem uma transformação bilinear, né? E a gente escolhe uma base de RN, isso aqui é mais geral, né? Uma base, né? Então, associado a essa base e a essa transformação linear aqui, a gente tem uma matriz N por N, que eu vou chamar de B-chapéu aqui, né? de tal forma que que B de xy, né, é igual a como é que é? O vetor linha cujas coordenadas nessa base é o x, né, multiplicada pela matriz B chapéu multiplicado pelo vetor coluna y1, yn. Né? Quer dizer, essa representação da forma bilinear numa base de Rn. Né? Okay? Bom, então agora a gente pode sempre encontrar bases especiais do Rn, a gente pode diagonalizar sempre uma forma quadrática. Como no produto interno você tem uma forma simétrica, se a gente tem uma forma quadrática simétrica, a gente pode sempre diagonalizar essa forma, quer dizer, esse é outro fato elementar de álgebra linear. Né? Então, o fato é que B simétrica, isso implica que existe base N tal que B chapéu tem uma forma diagonal do tipo 1, menos 1, não degenerada, né? É isso aqui. Tem tantos uns aqui e o número de elementos da diagonal igual a positivos, de fato, não depende da base. Né? Okay? Então, isso aqui, digamos, esse número aqui é chamado de A, então PCA é chamada assinatura de B. O número de elementos mais um na diagonal, em geral, mesmo que seja degenerada, aí você teria colocado zeros aí, mas sempre você pode diagonalizar a forma quadrática. Né? Isso você prova por indução, né? Na dimensão, facilmente. Né? Então,
E o caso do produto interno é quando você não tem menos um. Né? Okay? Então, em geral, nós vamos denotar por O. Como é que é? Põe N, K, N, P menos K por espaço, não, por grupo das transformações lineares, né? Invertíveis, né? Associado para uma transformação bilinear, né? Simétrica de assinatura A, de assinatura K. Okay? Simplesmente você pega uma forma bilinear desse tipo, com K elementos aqui, e, portanto N menos K igual a menos 1. Né? Ok? E esse grupo a gente denota... Bom, vamos colocar o R aqui também, talvez, né? Ok, então esse é um outro subgrupo associado a outro tipo de coisa. E nesse caso tem um subgrupo importante aqui, em física, né? Que é o caso de N igual a 4. Né? Você toma N igual a 4, né? 4, a gente tem esse subgrupo aqui, das formas que tem do tipo 3, 1, né? Então tem um elemento negativo aqui. Esse grupo aqui é fácil mostrar, né? Esse grupo tem exatamente 4 componentes conexas. E a componente conexa da identidade, né? A componente conexa da identidade para o grupo de Lorentz. É chamado o grupo de Lorentz, que é o grupo da simetria da relatividade especial. Né? Então esse é um grupo importante em física, né? O grupo da simetria da relatividade especial. Esse grupo tem dimensão 6. Quer dizer, é um grupo de Lie de dimensão 6, o que é bastante fácil mostrar. Não? Ok, então isso aí é um exemplo importante. Finalmente nós vamos ver um outro exemplo que é muito importante também,
é o grupo dos quaternios unitários, né? Na aula passada, em aulas anteriores, a gente discutiu os quaternios, né? E agora o grupo, nós vamos olhar para o grupo dos quaternios unitários. Bom, isso aí, que é uma variedade, já é óbvio, né? Porque isso é exatamente o S3, né? É os quaternios do tipo x0 mais i x1 mais j x2 mais k x3, tais que soma de x ao quadrado, xl ao quadrado é igual a 1, é igual a 0 até 3, né? Isso é exatamente a esfera S3 com a multiplicação dos quaternios que a gente tem, né? A multiplicação é obviamente diferenciável, é evidente que tudo é diferenciável aí, e a gente, importante, isso é um grupo de Lie. Então a esfera tem uma estrutura de grupo de Lie, que é o grupo dos quaternios, né? Então, o que a gente... eu vou agora interpretar um pouquinho esse grupo, né? Porque a gente pode observar o seguinte, que em R4 a gente tem uma cópia de R3, né? Que o R3 mergulhado, que são os quaternios, né? Vou chamar de X agora, do tipo ix1, com a parte real nula, né? ix1 mais jx2 mais kx3. Okay? Então tem um subespaço do corpo dos quaternios, né? Que a gente pode identificar com R3, né? Okay? Certo? Então a gente tem uma ação, né, de S3 sobre R3, quer dizer, a gente tem uma aplicação natural aqui de S3 vezes R3 em R3, né? Que faz o seguinte, a seguinte aplicação: você pega um quaternio Q, né, e outro X, né, aqui, isso associa para o seguinte quaternio Q, X, Q estrela. Okay? Isso aqui é multiplicação por quaternios. Okay? Bom, um cálculo elementar, aí você vê que se a gente multiplicar aqui, a gente tem que esse quaternio aqui também, a parte real é nula, ok? Esse é um cálculo imediato aí, e portanto ele continua em PR3, né? E para aplicação X, vai em que X, que estrela é linear, né? Isso é uma consequência da distributividade pela multiplicação do quaternios, e que o número real aqui passa para trás, né? Okay? Então isso é linear, e isso é a transformação linear, e a norma disso aí é igual a 1. Né? Qual que é a norma desse cara? A norma é a norma de x. Por quê? Qual que é o quadrado da norma desse quaternio aqui? Isso aqui é exatamente o produto disso
conjugado aqui, né? Ok? Então, isso aqui é a norma desse vetor Qx, Q estrela ao quadrado, é exatamente isso. Isso aqui, né? Se a gente faz as contas aqui, né? Aqui da... bom, vamos fazer as contas. Qx, Q estrela, o estrela disso dá Q, X estrela, Q estrela, né? Ok? Que é igual a Q, X estrela, Q estrela, tá certo? Porque Q estrela, Q é identidade, tá? Porque esse cara tem norma 1, para identidade não é 1, né? Porque isso aqui tem norma 1, mas isso aqui é um número real, né? Portanto ele sai para fora aqui, X estrelas, Q estrela, que é igual a X estrela. Ok? Portanto, a norma desse vetor aqui é igual à norma de X. Tá? Então, isso é uma transformação linear que preserva a norma, logo preserva o produto interno, portanto, é uma transformação ortogonal. Tá? Então, essa aplicação aí, de fato, ela dá uma aplicação π de S3 em SO3. Tá? Que a cada... que aqui associa a aplicação que a cada X associa QX, Q estrela. É uma transformação unitária. Bom, usando a multiplicação de quaternions, a gente obtém duas propriedades. Bom, primeiro, π é homomorfismo de grupo. De grupo sobrejetivo. E que segundo o núcleo de π é igual mais ou menos à identidade. Okay. Bom, isso implica então, isso implica que π é um recobrimento com duas folhas. Quer dizer, essa aplicação aí é uma aplicação localmente é um diffeomorfismo e a pré-imagem de cada ponto tem exatamente 2 pontos. Okay? Então, esse grupo dos quaternions aqui é um recobrimento duplo, um recobrimento duplo do SO3. A pré-imagem de cada elemento tem exatamente 2 elementos em S3. Ok, então esse é um exemplo importante. E, finalmente, para concluir os exemplos, a gente pode estender tudo isso para o caso complexo, né? Aliás, os exemplos anteriores. Né? Só que no caso complexo, né, ao invés de uma transformação bilinear não degenerada, né, bom, a gente vai usar também não degenerada, mas naturalmente a gente vai nós vamos considerar também então esqueci de outro exemplo anterior também, no caso anterior, ao invés de uma transformação simétrica, nós podemos considerar B
de Rn vezes Rn em R alternada. Vamos chamar de M agora. Que é uma transformação bilinear que quando a gente troca a coisa, a ordem, ela troca de sinal. Né? Ok? Bom, nesse caso, não degenerada, implica M tem que ser necessariamente par. Isso é outro exercício de álgebra linear aí. Você pega uma transformação bilinear, se a dimensão aqui for ímpar, necessariamente tem um vetor que ela que anula todos os outros vetores. Então, se ela é não degenerada, é par, e que além do mais existe uma base, né, tal que essa transformação nessa base se escreve da seguinte forma. É par, né, então tem n vetores aqui, mais n vetores, mais n coordenadas, são 2n coordenadas, né? E se eu pego a aplicação em 2n coordenadas, ok? Isso é um vetor, isso aqui é outro vetor de 2n coordenadas. Então, nessa base, a matriz correspondente, né, se escreve como soma de x e qi menos pi yi igual a 1 até n. Quer dizer, toda forma alternada não degenerada, ela tem uma base, né, onde as coordenadas, a forma se escreve exatamente dessa forma. Isso é chamado uma forma simplética. Isso é chamado uma forma simplética e o grupo correspondente, né, do Rn é chamado o grupo simplético. É o grupo das transformações que preserva essa forma. Então é outro exemplo importante de subgrupo do grupo ortogonal, né? É o grupo simplético. Bom, finalmente a mesma coisa a gente pode considerar no caso complexo, né? No caso complexo, né, a gente tem o N, né? Então aqui a gente novamente aqui a gente considera uma forma agora não tomando valores em R, mas tomando valores em C, né? Essa forma é hermitiana, não degenerada. Uma forma hermitiana significa que B é linear na primeira variável,
Okay? Na segunda variável, tanto faz aqui, mas é uma questão de... Então, P linear na segunda variável, e que na primeira ela vai ser antilinear, porque nós vamos impor a condição que esse número complexo aqui, B de xy, é o conjugado do outro número complexo. Ok? Então, ela é linear na segunda variável, mas quando a gente troca de sinal, a gente passa para o conjugado. Então, ela é antilinear na primeira variável. Ok? Quer dizer, isso implica que P de lambda xy, lambda do número complexo, é lambda barra P de xy, né? E B de x lambda y é igual a lambda B de xy. Né? E que a soma funciona nas duas variáveis, né? Por causa daquela propriedade. Põe aqui, novamente, pelo caso de ser não degenerada, né? Aí existe um único... Então, existe um único... Dado T, né? A aplicação linear de Cn em Cn, né? Que existe uma única T estrela linear, né? De Cn em Cn, né? Tal que B de Tx y é igual a B de x T estrela y. Ok? Agora a aplicação que T leva em T estrela, agora é antilinear. Quer dizer, a soma vai na soma, mas se eu multiplico por um número complexo, sai o complexo conjugado. E aí a gente tem a mesma estrutura do caso anterior, né? E aqui a gente tem subgrupos como antes o N PS o N. Quer dizer, o N é o grupo unitário, é o grupo que preserva essa forma, e PS o N é o subgrupo com determinante 1. Então, esses são subgrupos importantes na física, né? Nesse caso, as operações de grupo, né? Nesse caso, o N aqui tem uma estrutura, complexa, né? E que as operações de grupo são holomorfas. Né? E esses grupos, principalmente o PSU 1, 2 e 3, são fundamentais em física, né? Em física de partículas. Então, esses são outros exemplos de grupos de Lie. Ok, então com isso termina essa sessão e nós vamos entrar agora num dos teoremas mais importantes do curso, né? que é o teorema de Sardi. Né?
que a gente viu, né, em vários exemplos anteriores, aí, vários exemplos, que a maneira de provar que algo é variedade ou subvariedade é sempre construído, pelo menos localmente, o objeto como sendo imagem inversa de valor regular, né? que são sempre variedades. O que nós vamos mostrar agora é que quase todo, se a gente pega uma aplicação sem infinito, quase todo ponto é valor regular. Então esses exemplos são gerais, né? Okay? Em outras palavras, nós vamos mostrar que, dada uma aplicação sem infinito, né, de uma variedade em outra, né, de classes sem infinito, isso implica que o conjunto dos valores regulares é denso. Bem, então esse é um resultado que vai ser um corolário do teorema que nós vamos mostrar agora. Quer dizer, vai ser chamado teorema de Sard, o lema de Sard, que implica esse fato importante. Ele é bem mais forte que isso aí, né? Pois o conjunto dos valores regulares é denso em N. Ok? Então isso é que nós vamos provar agora. E, portanto, que a gente pode usar o resultado anteriores em muitos casos. Então esse resultado vai ter muitas consequências. É um resultado básico aí no curso. Mas nós vamos provar de fato mais do que isso aqui, muito mais. Mas aí a gente tem que introduzir uma nova noção aí, que é a noção de conjuntos de medida zero. Tá? Okay? Então, com definição, a gente começa com uma observação aqui, uma notação, um cubo PRN, né, para um subconjunto da forma produto igual a J igual a 1 a Pn de IJ, onde J tem intervalo de comprimentos L. Ok? Nesse caso, a gente diz que o volume de um cubo de aresta L é igual a L elevado a N, L elevado à dimensão. Ok? Isso é o que a gente vai chamar de cubo. Então, a partir dessa definição de cubo, a gente tem a definição de conjunto de medida zero. Quer dizer, um subconjunto X de Rn tem medida zero, se para todo epsilon maior que zero, né, existe uma cobertura de X, no máximo enumerável, né, no máximo enumerável, pode ser até finita, né, de X por cubos, né,
tais que a soma do volume de CI igual a 1 ao infinito ou é menor que epsilon. Quer dizer, tem medida zero se a gente pode cobrir por cubos de... Ok? Bom, então essa noção, né, ela tem consequências simples, imediatas, né, que é o seguinte, proposição se x está contido em y, primeiro, y tem medida zero, isso implica que x tem medida zero. Segundo, se x é a união enumerável de conjuntos, xi, e xi tem medida zero, isso implica que x tem medida zero. Okay. Bom, essas demonstrações é óbvia, né? A demonstração disso, porque é uma cobertura por cubos, né, de y é uma cobertura de cubos por x, então não tem nada a mostrar. Mas um está ok. Mostrar dois, como é que a gente quer, para te dar um epsilon maior que zero, né? Okay. Ora, cada um desses xi tem medida zero, né? Então, existem cubos C e J, né? O I está fixo, o J variável, tal que xi está contido na união em J de C e J, né? Cobrindo o I, e a soma em J igual a 1 ao infinito dos volumes de C e J é menor eu dou esse valor aqui, epsilon sobre 2 elevado a I. Né? Ok? Bom, então isso implica, evidentemente, que o x está contido na união dos C e J, e J, e que a soma dos volumes de C e J é menor ou igual a soma em IJ πi de 2 elevado a I, que é menor que epsilon. Okay? Então aí está provado. Então se o conjunto é a união de conjuntos que tem medida nula, ele tem medida nula. Colocar uma terceira propriedade que é importante aqui. Que é uma consequência dessa outra, se para todo x pertencente a x existe uma vizinhança V tal que P interseção x tem medida nula, então x tem medida nula. Okay? Quer dizer, se localmente ele tem medida nula para todo x, então ele tem que ter medida nula. E a prova é exatamente usando 2. Né? Por quê?
Porque, por hipótese, cada ponto x tem uma vizinhança, x pertencente a x, existe uma vizinhança b de x, tal que x interseção v de x tem medida nula. Então a gente tem uma cobertura de x com essa propriedade. Ora, mas como o Rn tem base enumerável, a gente pode subtrair, pode obter uma subcobertura enumerável. Logo existe subcobertura enumerável. Okay. Ora, por outro lado, o x é a união como isso cobre, e cada um tem medida zero, o x tem medida zero. Okay. Então, com isso a gente... Bom, isso é uma primeira proposição. Bom, agora tem uma proposição que é simples também, mas é bem importante. Que nós vamos considerar uma função de Rn e Rp com duas propriedades aqui. A primeira propriedade, a gente quer que o P seja maior ou igual que N. Tá? E a segunda propriedade é que F seja C1. Tá? Okay. Aplicação C1 e P menor ou igual que N. Com essas propriedades, a gente tem que se x em Rn tem medida nula, isso implica que f de x tem medida nula. Ok? Quer dizer, se o P é maior ou igual que N e Pf é C1, ele necessariamente leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula. Bom, já tem que provar isso aí, né? Para demonstração, quer dizer, para demonstrar isso, a gente basta provar que o x localmente tem medida nula, tá certo? Quer dizer, que todo ponto tem uma vizinhança onde o x tem medida nula, que é o que a gente provou aqui, tá? Ok? Então a gente vai tomar uma vizinhança de cada ponto com essa propriedade. Então a gente toma, por exemplo, V contido em V barra contido em π. Bom, a gente pode escolher as vizinhanças quaisquer, né? Então, vamos tomar vizinhanças, digamos, convexas. Ok? Por exemplo, bolas, né? O W também, uma bola. Ok? Bom, então dado esse W, né, que é uma bola fechada contida em Rn, aqui a gente, como a aplicação é C1, né, é pela Lipschitz, né, quer dizer, existe uma constante K maior que zero, tal que a distância de f de x
para f de y é menor que k vezes a distância de x a y, se x e y pertence a W. Porque a gente tomou convexo exatamente para usar o teorema do valor médio, né? A desigualdade do valor médio. Então essa função é Lipschitz, né? Ok? Agora eu quero mostrar que o x intersectado com v, né, tem medida zero, né? Ok? Ok. Né? Então vocês observam o seguinte, eu tenho essa desigualdade, né? Agora vamos considerar ser contido em W, né? Um cubo, né? De aresta, um cubo de aresta L, né? Portanto, o volume é L elevado para N, né? Ok? Um cubo de aresta L. A gente quer estimar o volume da imagem desse cubo. Ok? Bom, a informação que a gente tem aqui é sobre a distância de dois pontos, né? Um cubo de aresta L, esse cubo tem qual que é o diâmetro? Qual que é a distância máxima entre dois pontos desse cubo? O diâmetro desse cubo é igual, né? O menor é igual para quê? Para esta é L, né? Então é L raiz de M, né? Tá certo? Quer dizer, você tem a pior das hipóteses é quando você tem uma situação dessa, a distância de cada das coordenadas aqui é L, né? Tem M coordenadas, é L elevado a M. M vezes L2, né? O L sai para trás da L raiz de M. Ok? Então, a distância entre dois pontos é L raiz de M. Então, isso implica o quê? Isso implica que f de C, né, está contido numa bola de raio, de diâmetro, né? De raio K L raiz de M. Né? Okay? Eu pego um ponto, olha a imagem, qualquer outro ponto está a distância desse ponto menor que L raiz de M, né? E, portanto, qualquer ponto, a distância da imagem por essa coisa aqui é menor que KL raiz de M. Ok? Então, a bola com esse raio aqui. Isso, portanto, essa imagem, né? Essa bola, né? Uma bola com esse raio, né? Está contido em um cubo de aresta. Qual é a aresta de um cubo que contém essa bola aí? É simplesmente o dobro do raio, tá certo? 2KL raiz de M. E, portanto, esse cubo tem volume 2KL raiz de M elevado a P. Então, dado um cubo de aresta L aqui, esse cubo está contido num cubo de volume
Né? Ok? Tá certo? Bom, então isso é um fato, né? Dado um cubo qualquer. Então agora nós vamos mostrar que a imagem de x interseção v, né? Agora nós queremos analisar a imagem de x interseção v. Né? Okay? E a gente quer mostrar que isso aí está contido numa união de cubos cuja soma dos volumes, né, é menor que epsilon. Ok? Tá certo? Bom, então para isso a gente tem que o x tem medida zero. Né? Ok? Então eu posso cobrir, né? eu posso cobrir o x, quer dizer, o x está contido na união de CIs, de cubos, né? CIs, onde a soma dos volumes de CI é menor. Bom, eu vou tomar algo bem menor que epsilon aqui, menor que epsilon sobre K. Quando esse K eu vou determinar qual é o K que eu vou precisar. Tá? Eu posso encontrar cubos cuja soma de volumes é arbitrariamente pequena. Então, vou tomar epsilon dividido por K e vou escolher o valor de K depois conveniente para dar certo no final. Ok? Bom, eu vou tomar primeiro, esse K eu quero usar aquele argumento aqui. Ó. Esse argumento aqui ele precisa que o cubo esteja contido em W. Então, a primeira coisa, eu vou exigir que esses cubos estejam contidos em W, mas para isso, basta tomar esse K suficientemente grande. Né? K suficientemente grande. Isso implica, né, que todo cubo que intersecta x interseção v, né? Aqui é x interseção v, que todo cubo que C interseção x interseção v diferente de vazio, isso implica C está contido em W. Né? Quer dizer, todo cubo, porque se isso acontece, todos os volumes têm que ser pequenos. Né? Se o volume é pequeno, a aresta tem que ser pequena e como tem um espaço aqui, né, entre o V e o W, né, aqui o fecho de V é compacto e está contido em W, então, né, isso implica que o CI está contido em W. Né? Ok? Tá? Portanto, o F de CI está contido num cubo CI tilde, né? E o volume de CI tilde é o quê? A bola está contido num cubo, quer dizer, o C, né? Então, o volume é esse aqui, né? O volume se o volume a paresta de CI é L, né? Mas o volume aqui, como é que a gente compara o volume de CI com o volume de L?
qualquer, quer dizer, esse cara, o volume de CI igual a L elevado a N, né? Onde L é a coisa de CI, e o volume de F de CI, de CI tilde, é igual, menor ou igual, o que mesmo? 2KL raiz de M, né? Elevado a P, né? E L PL é a raiz do... Então, isso é menor ou igual que 2K raiz de M elevado a P, L elevado a P, volume de CI, 1 sobre N, aqui da L elevado a P, mais L é volume de CI sobre N, né? Então é volume de CI elevado a P sobre N. Ok? Então esse volume de CI tilde é isso aqui, né? Agora o P é maior ou igual que N, né? Okay? O P é maior ou igual que N, então se esse volume de CI é suficientemente pequeno, como é que é? Bom, agora eu afirmo que se eu tomo esse K suficientemente grande, o volume a soma dos volumes de CI tilde, então K suficientemente grande, isso é menor que epsilon. Quer dizer, cada um deles Por que isso? Bom, isso aqui não interessa, né? Porque isso aqui é uma constante, isso... Não, esse K aqui, o que é K aqui? Ah, não, esse é outro K, né? Vamos chamar de S isso aqui, né? Esse K é a constante de Lipschitz, né? Então, eu quero mostrar que se S é suficientemente grande, né? Esse fator que eu estou dividindo, isso aí vai dar menor que epsilon.
Por que isso? Como é que vê isso? Como é que está nas notas aqui? Ah, não, tem que usar aqui que o P é maior ou igual que N, né? Então isso aqui é menor ou igual para isso aqui que é uma constante, né? L grande, L peso volume de CI, né? Tá certo? Porque isso aqui está elevado a uma potência maior ou igual que 1. Então isso é menor ou igual que o volume de CI. Tá? Tá certo? Porque esse cara eu posso tomar pequeno, né? Você tem um número menor que pequeno, menor que 1. Se você eleva uma potência maior ou igual que 1, ele decresce. Então, isso é menor que L, o volume de CI. Portanto, isso implica que soma de CI tilde é menor que L vezes epsilon sobre S. Então, basta eu tomar o S igual a L. Esse S aqui igual a L. Tá certo? Onde esse L é essa constante aqui. Ok? Ok. Então, com isso, a gente mostrou que a proposição, quer dizer, a imagem de uma conjunto de medida nula tem medida nula. Bom, um corolário disso aí imediato aí é o seguinte, é que se F de Rn e Rp é C1, né? E P, agora em vez de ser maior ou igual que N, é estritamente maior que N, né? Okay? Então, F de Rn, a imagem da aplicação, tem medida nula. Ok? Bom, demonstração disso é evidente, é fácil, porque você pode escrever, considerar a aplicação PF tilde, né, de leva xy, leva no f de x. Né? Tá certo? Quer dizer, a gente simplesmente define essa aplicação aqui. A gente parte de uma aplicação de Rn e Rp,
Agora a gente pega isso aqui que é RP, né? Que é a mesma coisa que RP, mas a gente pôs essas duas coordenadas, essa decomposição em produto, e define essa aplicação. Como F é C1, a gente tem que F tilde é C1. Tá? Ok? Por outro lado, a gente tem que Rn V0 tem medida nula em RP. Que agora a gente está usando que P é maior que N, quer dizer, PRN menos P é coisa. Então, quer dizer, um subespaço tem medida zero. Né? Ok? Porque tem que ser mostrado também, né? Mas isso é evidente. Ok. Isso tem medida zero, portanto F de Rn é igual a F chapéu de Rn vezes zero. E como isso tem medida nula, isso aqui tem medida nula. Ok? Tá certo? Ok? Então aí a gente sempre tem medida nula. Bom, finalmente agora a gente pode estender essa noção de conjunto de medida nula para variedades. Então, a definição, né, se M é uma variedade, CR, né, R maior ou igual que 1, tem que ser aqui. Então o subconjunto X de M tem medida nula. Se φ de X interseção U tem medida nula em Rn. Para toda carta local. Tá certo? Isso não depende da carta local, porque as mudanças de carta local são aplicações C1 e, portanto, leva conjunto de medida nula em conjunto de medida nula. Então, isso está bem definido em variedades. Né? Ok? Tá certo? Bom, então agora a gente pode enunciar o teorema de Sard de maneira mais geral aí, que é o seguinte, primeiro com o primeiro lema, que é o principal do teorema, né? O lema diz o seguinte, que se a gente pega uma função agora de Rn PRP C1, ou sem infinito, aqui a gente precisa sem infinito, C1 não basta, então isso implica que o complementar a imagem do conjunto crítico de F
crítico de F tem medida, tem medida zero, medida nula. Okay? Onde o conjunto crítico de F, né, é igual ao conjunto dos x pertencente a Prn, tais que a derivada de F no ponto x não é sobrejetiva. Okay? Quer dizer, o complementar dos valores regulares tem medida nula. Então esse é o lema principal que nós vamos mostrar. E esse lema implica um teorema, e esse teorema nós vamos usar na prova do lema, né, porque nós vamos fazer a prova por indução, que é o seguinte teorema. Você tem uma aplicação sem infinito entre duas variedades, sem infinito, né? Então a imagem do conjunto crítico de F tem medida nula. Pn. Né? Okay. Bom, nós vamos provar agora que o lema implica o teorema. Isso é muito fácil. Basta cobrir as aplicações por cartas, né? Quer dizer, então, a demonstração, né? Então, dado um ponto x de m, a gente olha para o f de x. Como a gente viu, a gente pode construir uma carta local em n e outra carta local em m, a imagem do domínio está contida na carta correspondente de n. A gente pode tomar uma cobertura de m por essas cartas e extrair uma subcobertura enumerável. Né? Então existem cartas locais φ de i tem o i tilde em m, psi de p tilde, vamos pôr PRM aqui, PRN, o contradomínio, em n, tais que f de i está contida em VI e a união dos ui's i igual a 1 a infinito é igual a m. Isso cobre em m. Ok? Então a gente pode considerar para as funções agora fi igual a psi composto com f composto com φi a menos 1. Né? Para as funções. Bom, aqui a gente pode tomar o i tilde igual a PRN e o p tilde igual a PRN. Né? Isso é a aplicação de RM em Rn. Certo? Ok? Então a gente sabe que a imagem dos valores críticos aqui tem medida nula aqui. Ok? Pois acontece que o psi, né, para aplicação sem infinito, né, então se o cara tem medida nula aqui, ele tem medida nula aqui para a imagem. Né?
Então isso implica, né, que o crítico de F restrito a UI, né, F contido em VI tem medida nula. Né? Você pega porque os conjuntos de crítico de F em UI são levados no conjunto crítico de FI, né? Porque esses caras são de filomorfismos. Né? Então isso aqui vai, e a união deles tem medida zero. Né? Okay. A união desses conjuntos tem medida nula e é o que a gente quer provar. Tá? Então, com isso, o lema implica imediatamente o teorema. Então, agora o que a gente tem que provar é o lema. Né? A prova do lema, a gente de fato vai usar o teorema também, porque a gente vai provar o lema por indução na dimensão de M. Né? E cada vez que a gente prova um passo da indução, para a gente ter um teorema para essa dimensão. E a gente pode usar para mostrar na dimensão seguinte o teorema. Quer dizer, essa prova implica que se o lema é válido em uma dimensão, então o teorema vale naquela dimensão. Né? A gente vai usar esse fato aí. Bom, deixa eu começar o primeiro passo só aí, depois a gente deixa o resto para... Aliás, deixa... A primeira observação aí, né, de fato, é o seguinte, é que se N é maior que M, né, se N é maior que M, o teorema, né, o lema e, consequentemente, o teorema vale para F ser 1 de fato. Isso é uma consequência da proposição que a gente viu. Se a dimensão do domínio é menor que a dimensão do contradomínio, a imagem tem medida zero. E, de fato, se a dimensão é menor, a aplicação derivada nunca pode ser sobrejetiva. Então, os pontos críticos são toda a variedade. Mas a gente viu que isso tem medida zero. Então, aí o teorema vale. Ok? Então, o primeiro passo da demonstração de fato nós vamos mostrar o lema. Então, o primeiro passo é demonstração do lema quando M igual a 1. M igual a 1. Em dimensão 1. Ok? Espera aí, aqui vamos colocar para a mesma notação aqui, né? A variedade de dimensão M, a variedade de dimensão N,
f de x não é sobrejetiva. Vamos unificar a notação aqui, isso aqui é dimensão de M, né? Ok? Então vamos, para a dimensão do domínio é igual a 1. Ok? Bom, o primeiro caso é que se n maior ou igual que 2, está ok. Então o que a gente tem que analisar é n igual a 1. Ok? Tá? Então o que a gente tem é uma aplicação f de R em R, né? Sem infinito. Aliás, aqui a gente nem vai usar sem infinito, mas vai ser... Né? E o que a gente tem que provar, a gente tem que provar? A gente tem que provar que se a gente tem um intervalo, se a gente tem um intervalo compacto, né, para B, né, a gente tem que provar que f dos x pertencente a B, que f' de x é igual a 0, né, os pontos onde a derivada se anula, né, isso tem medida nula. Ok? Tá certo? Ok, como é que a gente prova isso? Quer dizer, a gente tem que dar o epsilon maior que 0. A gente quer cobrir esse conjunto por intervalos, né, de uma família inumerável de intervalos. Bom, aqui vai ser de fato finita, porque isso é compacto, de tal forma que a imagem a soma das imagens desses intervalos tem medida zero, o comprimento 0. Né? Ora, mas isso aí é muito simples, porque se a gente pega um intervalo então a gente dá esse epsilon aqui, né, o epsilon é dado, né, então a gente observa o seguinte: se delta maior que 0 é suficientemente pequeno, Pj contendo é um intervalo de comprimento menor ou igual que delta, contendo um ponto crítico, então isso implica que o comprimento de f de j é menor que epsilon vezes o comprimento de j. Né? Esse é o teorema do valor médio. Né? Por quê? Porque se o j é suficientemente pequeno, contém um ponto crítico, então tem um ponto onde a derivada é 0, então a derivada é menor que epsilon em todo ponto de j, se o j é suficientemente pequeno. E aí, pelo teorema do valor médio, a imagem é um intervalo menor que j, o comprimento menor que j. Que epsilon vezes j. Né? Aí acabou, né? Então eu tomo, divido o AB, né? Por comprimento, divido esse intervalo por intervalos. Como é que eu faço? Bom, eu divido por intervalo AB, por intervalos, eu tenho AB,
em S intervalos de comprimentos iguais, né? S intervalos de comprimento AB, né? B menos A sobre S, todos iguais, e vou olhar aqueles que contêm um ponto crítico, né? Ok? Esses cobrem o coisa, e cada um deles é a imagem de cada um. Então, seja JI, tais que JI tais que é filhinha de x igual a zero algum x pertencente a JI. Olha apenas aqueles que contêm pontos críticos. Então a soma dos comprimentos de f de JI é menor, né, que epsilon, soma dos comprimentos de JI, né? Ok? Isso, bom, é melhor tomar epsilon sobre B menos A aqui, né? Ok? Isso é epsilon sobre B menos A é menor ou igual que a soma dos intervalos, que é o B menos A, né? Epsilon sobre B menos A vezes B menos A, que é epsilon. Né? Porque a soma total aí é B menos A. Tá certo? Então nesse caso, acabou. Então, em dimensão 1, vale o lema e, portanto, em dimensão 1, vale o teorema. Então, por enquanto, a gente já sabe isso. Então, na próxima aula, segunda-feira, a gente completa aí a prova do teorema. Bom, esse é um dos teoremas mais importantes do curso. Realmente